Graça e paz, irmão. Então, eu tive um debate mais recente com o Denner sobre dispensacionalismo, em especial sobre a veracidade do pré-milenismo, girando em torno do texto do apóstolo Paulo de 1 Coríntios 15, sobre um livreto que ele escreveu de 12 páginas, né? Então, esse debate foi recente, ele foi num grupo de teologia, e eu vou expor aqui alguns problemas do pensamento em si, não vou atacar diretamente o Denner, mas os problemas desse pensamento em si, as possíveis soluções que um pré-milenista poderia tentar usar para solucionar e os problemas dessas soluções. Então, primeiramente, foi argumentado pelo Denner que 1 Coríntios 15 se refere ao reino literal de Cristo, né? Porém, eu contra-argumentei que Paulo está usando ali o texto do Salmo 110, versículo 1, que é o texto mais citado no Novo Testamento, na Bíblia. Ele é o mais citado no Novo Testamento. Esse texto, ele se refere à ressurreição de Cristo e à sua entronização, né, a sua coroação no céu. Logo, a sua ascensão, né, quando ele se assenta à destra de Deus. Então você tem Atos 2, Pedro falando dele, e você tem mais especificamente, além de 1 Coríntios 15, você tem Hebreus 10, onde Paulo fala assim, que havendo feito ele a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então ele está sentado à destra de Deus, aguardando daí em diante. A mesma forma de linguagem está em 1 Coríntios 15, que diz que Cristo está sentado à destra de Deus, ele reina até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então a linguagem é a mesma de Hebreus 10. Então, Cristo está sentado à destra de Deus, tá? E ele reina agora, e ele aguarda, daí em diante, conforme Hebreus 10, aguarda até que todos os inimigos estejam sentados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Tá? Então, o primeiro ponto que foi refutado seria a ideia de que o texto de 1 Coríntios 15 esteja falando de um milênio literal. Falso. Né? Ele está falando sobre a obra redentora de Cristo, a sua obra, então, agora de ressurreição, que também nos justifica, está lá em Romanos 4, 25, e a sua ascensão à destra de Deus, né? A sua coroação, Hebreus 2:9, onde ele já foi coroado de glória e honra, e ele está sentado à destra de Deus. E agora, isso logo depois que Jesus ressuscita, ele diz que é dado a ele todo o poder e autoridade, ok? Então, aí você já tem a refutação de que 1 Coríntios 15 se refere ao reino literal de Cristo de 1000 anos. Tá? Agora vem o segundo problema, que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Acredito, mais adiante. Mas eu vou trabalhar ele agora para manter uma linha lógica. Depois a gente pode trabalhar os desdobramentos. O segundo problema seria que se, levando em consideração o que não é, a gente já viu que é falso, mas só para levar em últimas consequências, que o milênio seria literal ali em 1 Coríntios 15, Paulo fala que a morte seria vencida no final desse reino. Então a ressurreição não aconteceria no começo do milênio, mas no final. Porque Paulo fala que a morte, então, ela é vencida no final do milênio, literal. Então isso cairia, mais uma vez, uma contradição da cosmovisão pré-milenista, da cosmovisão de um milênio literal, porque daí você teria uma ressurreição dos mortos depois ainda do reino de Cristo, que, de acordo com a interpretação do Denner, seria o reino literal, né? O que não é. Então, como não se refere ao reino literal, então, aí tudo bem. Mas se o texto de 1 Coríntios 15 se refere ao reino literal, então nós temos uma ressurreição dos mortos, dos crentes, porque o contexto de 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição dos crentes depois do depois do milênio,
literal. E aí você entra em contradição com todo o pré-milenismo. Então, mas vamos levar mais ainda, vamos tentar contra-argumentar usando o raciocínio deles. Que não. A morte é vencida quando os ímpios também ressuscitam. Algum pré-milenista poderia argumentar. Só que isso nós teríamos um grande problema, pois o texto de 1 Coríntios 15, Hebreus 10 e Salmo 110, eles estão ligados, como você pode ver em Hebreus 10 ali, né? Que depois de Cristo ter feito a purificação dos pecados, ele assenta-se à destra de Deus, ou seja, a vitória sobre a morte, em João 10, Jesus diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Então a vitória sobre a morte, ela seria parcial para os réprobos, né? Para aqueles que vão para o inferno, porque daí eles seriam ressuscitados e depois lançados novamente no lago de fogo. Então eles não teriam vitória sobre a morte eterna, eles sofreriam a morte eterna, então seria uma vitória parcial. Além de dar a Cristo uma vitória parcial sobre a morte com essa interpretação, você teria um outro problema. Se isso se refere à ressurreição dos ímpios, né? Você teria a aplicação de uma obra de Cristo redentiva aos ímpios, pois 1 Coríntios 15 ele está se referindo à obra de Cristo, né? Ele fala que assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então você tem uma expiação ilimitada. Se você defende isso, que a morte ela seria definitivamente vencida quando os ímpios ressuscitassem, então você tem uma expiação ilimitada. Você tem uma morte de Cristo em favor dos ímpios, você tem uma obra de Cristo em favor deles. Né? A ressurreição deles acontece como efeito ipso facto dessa morte, dessa obra de Cristo. O que é um problema para um calvinista, né? Então ele seria um calvinista de 4 pontos ou um arminiano. E também um problema diretamente com o texto que liga essa ressurreição dos mortos à representatividade federal de Cristo. Agora você tem o último problema, que seria, então, uma tentativa de resposta do pré-milenismo, que seria o seguinte: o argumento deles poderia ser o seguinte: não, a morte só é definitivamente vencida no lago de fogo quando ela é lançada no lago de fogo, juntamente com o inferno. Esse argumento, na visão, vamos dizer assim, de providência de Deus, ele funcionaria. Porém, existe um problema com esse argumento. O problema é que Paulo, em 1 Coríntios 15, não está falando sobre da vitória sobre a morte no sentido de providência, no sentido de, vamos dizer assim, eliminação da morte eterna em geral para todo mundo, mas ele está falando no sentido soteriológico. Ele está falando da ressurreição dos mortos para os crentes e está falando sobre Adão, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. E como a morte é vencida nesse sentido, a morte eterna, Cristo diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Né? Então a morte, a nossa morte espiritual, ela é vencida porque Cristo deu a sua vida em nosso lugar. Né? Então ele nos dá a vida eterna. Como que ele nos dá a vida eterna? Então ele vence a morte assim, dando a sua vida. Então você está lidando, na verdade, não com um texto que vai se referir ao lago de fogo, mas um texto que vai se referir à obra de Cristo e a aplicação dela. E essa obra de Cristo, e o texto centraliza Cristo, né? Porque aqui na história tudo tem a ver com Cristo. Então, Cristo está sendo glorificado por Deus e ele está sendo colocado debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, todos os inimigos do povo de Deus, os inimigos dele. E um desses inimigos é a morte que nos atormenta, a morte eterna, o desligamento de Deus. E ele vence nos dando a vida eterna. E essa morte é definitivamente vencida quando nós ressuscitarmos e estarmos com Cristo. Então, a partir daí, então, por toda a eternidade, então aí a morte é vencida. Esse é o contexto de 1 Coríntios 15.